Dando prosseguimento às perguntas da entidade, agora é a vez da do Unicamp, né, que eu vou fazê-la. O sistema de avaliação docente da Unicamp tem hoje por foco quase exclusivamente o indivíduo, sobretudo em sua produção de pesquisa. Paradoxalmente, adota como principais indicadores aqueles definidos pela CAPES, destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Por outro lado, há na Unicamp todo um discurso institucional sobre a importância da multidisciplinaridade, a necessidade de se valorizar o ensino, notadamente o de graduação, etc. No entanto, tal discurso não se reflete no processo de avaliação docente. Como a senhora vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp? Qual a sua opinião sobre um sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade, atrelando a ela a avaliação de seus docentes? Bom, em primeiro lugar, aqui uma crítica importante ao sistema de avaliação, que não é apenas da Unicamp, ele é, na verdade, o sistema que conduz um pouco toda a produção científica acadêmica do país, né? Voltado para a definição de indicadores objetivos, para uma linha produtiva, volumosa, quanto mais artigos publicados, melhor, enfim. As universidades, em geral, as universidades, inclusive no exterior, elas já têm mudado um pouco essa visão do que deve ser a avaliação, priorizando, inclusive, muito mais a qualidade do que a quantidade. Não, nós temos que adotar isso aqui internamente de uma maneira um pouco mais institucional, né? Claro que isso não vem sozinho, isso é uma mudança de cultura de avaliação, que talvez demore um certo tempo. E isso tem que vir acompanhado de sistemas de avaliação também institucionais, como é o caso da CAPES com os programas, né? Que é um sistema de notas que te coloca ali uma série de indicadores objetivos com notas específicas e que definem o comportamento acadêmico dos professores, né? Porque é a produção do número de artigos, é a publicação em revistas específicas, em revistas pontuadas, enfim. O sistema de avaliação é produzido pela comunidade acadêmica, né? E essa mudança de cultura, ela tem que começar nas instituições, né? E no nosso caso, aqui na Unicamp, um impacto ou uma ação direta seria, por exemplo, a própria mudança ou a valorização de indicadores de qualidade mais definidos nos relatórios de atividades, né? Que não trazem isso, né? E ainda pontuam esse produtivismo como uma linha mestra ali de avaliação de desempenho dos nossos docentes, por exemplo, né? Uma avaliação institucional que desse conta do perfil das unidades de ensino e pesquisa e dentro disso os professores, pode ser muito profícuo, porque aí você está avaliando, de fato, grandes resultados gerais, né? Para a produção que se quer na instituição, né? A Unicamp realizou no ano passado, ela finalizou no ano passado a avaliação institucional de 5 anos. Aquela avaliação institucional, inclusive, é encaminhada periodicamente para a Assembleia Legislativa. Nessa avaliação, em alguns segmentos, ficou muito claro, né, o quanto que é necessário você ter, o quanto faltam, né, de formas de avaliação mais qualitativa do que se faz na universidade, né, para pontuar os nossos resultados, disseminar o nosso conhecimento, apresentar isso, enfim, para a própria Assembleia Legislativa. Então, acompanho essa ideia de que é necessário uma mudança que, no fundo, é cultural, com relação ao que significa produção científica, né? Isso na Unicamp ainda tem... nós somos ainda matéria de influência dos indicadores colocados pelos conselhos do CNPq, os conselhos de financiamento da FAPESP, a produção que a CAPES define para os programas, nós ainda temos essa influência forte. Nós deveríamos aqui internamente fazer essa valorização. E é uma valorização que, inclusive, olhar-se com mais atenção para atividades de extensão, por exemplo, ou para atividades voltadas para questões específicas da pesquisa científica no seu campo mais social. Nós temos uma proposta, eu acho que vale a pena falar disso, na área de pesquisa, que é a universidade avaliar o quanto que a sua produção de pesquisa tem de impacto na sociedade. Nós temos uma produção, por exemplo, ao final do ano, de tantos projetos. O quanto que esses projetos geraram uma política pública nova, deram subsídio para uma política pública, produziram um produto novo, uma tecnologia nova, o quanto que nós tivemos impacto na definição sobre eventuais investimentos em áreas sociais ou em áreas econômicas.
nós talvez devêssemos criar um indicador próprio com essa visão mais qualitativa, inclusive, para dar conta de um sistema de avaliação, subsidiar um sistema de avaliação interno. Essa é uma das propostas que nós temos na área de pesquisa do nosso programa.